Olá, sejam muito bem-vindos ao Boccast, o podcast da editora Boc. Eu sou a Roberta Chaves, CEO, fundadora da editora e coordenadora editorial da maioria dos livros. Hoje eu estou aqui com a Cláudia Tamarindo, que é coautora desse livro aqui maravilhoso, Do Zero ao Sucesso com Elas. A Cláudia, ela tem uma história de superação muito linda. Teve problemas de saúde, ela foi funcionária pública, se especializou em renda fixa, fundos de investimento, formou-se em psicanálise integrativa. Hoje ela vai contar um pouquinho da história dela e como ela conseguiu lidar com tudo isso, que não foi uma jornada fácil, né, querida? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Não foi uma jornada muito fácil, mas foi orgânica, né? Teve alguns momentos de decisão, mas foi muito orgânica, foi acontecendo desde o meu diagnóstico dessa doença, que foi um momento desafiador. Minha vida foi mudando porque por conta do diagnóstico eu fui para o trabalho público. Eu fui fazer o concurso, buscar uma estabilidade financeira que me desse mínima condição de cuidar disso. E foi o que aconteceu realmente, eu sempre fui boa administradora e quando eu comecei a cuidar das vistas, eu descobri os investimentos. E essa especialização foi para aplicação na vida pessoal. Nunca se tornou algo profissional. Era até uma intenção, quando eu peguei gosto. Falei, nossa, é um caminho bacana das pessoas saberem como prosperar. Mas aí, 1 ano e meio, mais ou menos depois, 2 anos, dessa busca técnica do conhecimento, eu comecei a me deparar com os economistas dizendo: não basta trabalhar, guardar dinheiro e investir para prosperar, para mudar um padrão de vida financeiro. Aquilo para mim foi como assim? Aí comecei a ver os exemplos, jogadores de futebol que de repente não tinham nada, ou pessoas comuns que trabalhavam em 2 empregos e estavam sempre endividadas, sempre enroladas. E até de pessoas que, o contrário, que da falência, em pouco tempo, Exato, conquistavam. isso que eu ia te falar. E tem esse outro lado, né? As pessoas têm uma crença tão positiva acerca do dinheiro que elas podem perder tudo que elas recuperam rapidamente. Isso é muito, muito maluco, né, gente? Isso, aí começar a ver isso, trazer isso para minha consciência, e nossa, realmente, não tem muita ligação trabalhar com enriquecer. Não tem. Não tem. E aí comecei a ouvir que tinha crenças inconscientes, que a gente tinha um inconsciente que é quem governava a nossa vida. Aí chegou um livro, um economista indicou um livro, eu falei, eu vou ler isso aqui para entender esse inconsciente, se é dele que eu dependo. E esse livro trouxe o inconsciente também governando a saúde, também sendo o protagonista de 95% das nossas decisões e do nosso funcionamento do corpo. Como eu estava já há 10 anos, 11 anos nesse sofrimento, nessa busca pela minha saúde, eu gastava aí mais ou menos 12 mil por ano. Aí foi uma escolha que eu falei, nossa, Uau. Eu lembro de falar pro meu marido, assim, quando eu li o livro, eu falei, vou focar minha energia, vou me concentrar em melhorar. Se eu gastar 2 anos investindo meu tempo, meu dinheiro em melhorar meus olhos, só o que eu vou economizar já vai me dar uma qualidade de vida maior. A saúde que eu vou conquistar. E aí eu decidi. Parei os estudos técnicos, né, do mercado financeiro, continuo investindo como até hoje, mas concentrei minhas energias em tudo. Eu falo que eu fui literalmente cega acreditar no livro. Fui cegamente fazer tudo que ele ensinava. E aí outras portas, outros conhecimentos relacionados a esse universo foram chegando. A prosperidade veio. A prosperidade foi consequência até da melhora da minha saúde, porque aí esse esforço, essa concentração de energia para melhorar a saúde me trouxe a exoneração em 2021 para cumprir essa etapa que eu considero que é uma missão para mim, que as pessoas saibam que pode melhorar a saúde e que ela é a porta para melhorar as finanças, os relacionamentos e muitas coisas na nossa vida. E então ela veio, prosperidade sim, como consequência, e aí me permitiu exonerar e estar hoje buscando trilhar esse caminho profissional, que aí veio minhas formações, né, na psicanálise, na linguagem do corpo egípcia e outras, que foi onde estou chegando hoje nesse método, que é algo personalizado, algo aí inovador. A gente vai chegar lá. Maravilhoso.
Esse é o livro que a Cláudia Tamarindo é escritora e o capítulo dela é Ser Cega ou Disruptiva. Eu fiz a minha escolha. E agora eu quero aproveitar e fazer uma perguntinha para a Cláudia. Ela fala aqui da mentoria que ela dá para as empresas, palestra. Então, me diga, o que a sua palestra ou mentoria entrega para as empresas? A entrega é resultado efetivo nas empresas na diminuição de afastamentos, de atestados por doenças e até, de um modo preventivo, a diminuição de acidentes. Porque hoje, a partir da minha vida, dos meus estudos, eu sei que toda doença, todo acidente, ele se manifesta por, vamos dizer, como uma mensagem do inconsciente. Então, cada parte do nosso corpo tem uma mensagem específica. Então, eu trago para a empresa o que eu chamo de dicionário da doença, um dicionário do corpo. E trazendo para a consciência dos funcionários qual é esse padrão. Então, vamos dizer assim, eu me uno ao RH e o RH a gente vai fazer um levantamento. Qual a maior incidência de CIDs aqui nessa empresa? Qual tipo de acidente é o que mais acontece aqui? Tendo essa informação, eu consigo traçar um padrão de crenças ali de todos os funcionários. E com esse padrão em mãos, eu vou trazer para a consciência dessa empresa, desses funcionários, dos colaboradores, o que está atraindo essas doenças e esses acidentes. Numa consultoria, eu emprego o método na prática, né? Então, são aí... Dá para fazer em menos tempo, mas o tempo ideal 3 meses, onde eu vou trabalhar o inconsciente e reprogramar de toda essa empresa, de todos os funcionários que se abrirem. É muito importante que haja essa abertura, esse interesse. Mas sabe o que eu acredito? Que muitas pessoas querem se entregar mais para o seu trabalho, querem se desenvolver melhor. Eu fui essa pessoa que me desenvolvi, mesmo dentro de uma empresa pública. Mas não sabem como. Mas não sabem. Não é que nem sabe, a própria saúde está sempre atrapalhando. E aí leva para aquele lugar de que não vale a pena. Eu estudo, eu me dedico e de repente fico doente. Então, é uma frustração para o próprio funcionário. Claro que tem exceções, mas a maioria não quer ficar apresentando atestado recorrente. Eu falo por experiência própria. A gente quer ser essa pessoa produtiva, quer crescer, mas a saúde impede. E aí frustra, e aí causa um ciclo, né, de autodepreciação, que vai afastando esse funcionário do resultado que a empresa quer. Porque aí ele não consegue nem se engajar com a empresa, porque ele fica mal visto muitas vezes, ele se sente mal. E a empresa perde essa pessoa que tem essa intenção de vestir a camisa. Que tem um potencial, então é aí que a gente entra com o porquê essa solução é importante para a empresa. Exato, é importante porque ela vai trazer qualidade de vida, de verdade para o funcionário, não de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Então, quando eu tenho mais saúde para trabalhar, eu me relaciono melhor. Quando eu tenho mais saúde e eu trabalho melhor, eu tenho mais qualidade de vida. Eu tenho incentivo, eu tenho motivação para trilhar um caminho até uma liderança, para trilhar uma carreira, que para a empresa é importante. Sim, a gente o funcionário vai se desempenhar melhor e a empresa vai ganhar com isso. Com todo certeza, mundo ganha com isso. Todo mundo. Porque hoje a gente está entrando aí às portas de uma crise de liderança. Ninguém está querendo ser líder, porque é algo de responsabilidade, é algo que exige mais engajamento mesmo com a empresa. E se a pessoa tem essa questão de saúde, de acidentes que afastam mais ela, fica esse ciclo. A empresa não ganha, o funcionário fica insatisfeito e ainda culpa a empresa muitas vezes. Sim. Vou abrir aqui um pouquinho, rapidinho, uma informação um pouco técnica. No meu trabalho pela medicina egípcia, né, a gente entende que o próprio inconsciente individual da pessoa se atrai para aquela empresa, para aquele cargo, para a consciência justificar aquela doença que ela desenvolve ou aquele acidente. Ficou claro? Entendi. Essa fala? Então, a empresa em si, claro que a gente pode desenvolver métodos para a empresa melhorar essa comunicação, esse relacionamento com o funcionário, mas a empresa em si não é o agente principal de adoecimento ou da causa do acidente. Tem muito do funcionário, desse inconsciente dele que já vem das crenças, né, de muitas coisas que ele acredita. E eu achei interessante quando você falou a questão da liderança. Muitos não querem ser líderes
porque às vezes não estão preparados, né? Não tem essa preparação e acabam ficando estressados, né? Geram um estresse. Então, eles preferem não ser líderes para não terem esse estresse. Não, eu prefiro cumprir o meu horário, ter a minha função, acabou, vou embora para casa. E, na verdade, é porque tem algo ali por trás, ali no inconsciente, que pode tornar um líder maravilhoso, bem-sucedido, sem estresse. Não precisa atrelar, né? Eu falo, tem muitas coisas aí, muitas crenças. Muitas crenças. Que a sociedade muitas vezes incute Reforça. aí. Reforça, para parecer que essa... o líder é pior, o rico é pior, né? Isso, inclusive essa de o que o próprio é o estresse, pobre, né? Inclusive essa de que o próprio estresse é um fator de desenvolvimento de doença. Não que ele não seja, mas ele não é a causa principal. O estresse em si já me mostra que tem uma raiz aí inconsciente, algo que a pessoa não desenvolveu, não trabalhou em si mesma. E a gente perde líderes, as empresas perdem líderes, como você disse, maravilhosos. Engajados, competentes todos os dias, porque ele vai se desgastando, se desgostando. Fico doente, me estresso, não consigo gerir minhas emoções, meu corpo. E é um desenvolvimento. Todo mundo está sempre aprendendo, se desenvolvendo para todas as áreas, né? O empreendedor se desenvolve, o líder se desenvolve, né? E cabe à empresa que está crescendo desenvolver também esses profissionais para crescer junto, porque muitas empresas sempre reclamam da falta de mão de obra. É unânime. Sim. Ai, mão de obra tá difícil. Tem que desenvolver, vai ter que criar essa mão de obra dentro de casa. É para você ver como não tem mão de obra e de um lado um monte de desempregados. Exato. Mas você percebe como a saúde, ela tá por trás do estudo. A pessoa, quantas pessoas começam a faculdade e param por causa de uma questão de saúde. Por causa de questão de saúde. E na empresa a mesma coisa. Ela entra, não vou, plano de carreira, a empresa sempre tem esse desejo. E está relacionado ao emocional. Essa questão totalmente da saúde. Inconsciente. Eu falo que... E tem a ver com o seu método. Totalmente, isso que eu ia dizer. Que essa fala do tá ligado ao emocional tá muito dispersa. Fica muito em aberto. E aí entra o diferencial do método da linguagem do corpo. Quer falar um pouquinho do seu método? Aproveitando esse gancho? Posso. Então vamos lá, como que é esse método? Ele é muito assertivo. Ele é assertivo. Então, vou dar um exemplo sem abrir margem para julgamentos. Porque não é um conhecimento que a gente pode, Cláudia, não distribuo, porque ele abre margens. Então, quando eu machuco o dedo indicador, esse dedo, ele tem uma teclinha respectiva a ele no meu inconsciente. Tá. Então, quando eu bato esse dedo, é uma mensagem, vamos dizer, dessa área. Vamos imaginar que ele seja, só exemplo, que ele seja a área de problema com família. Quando eu bato ele, machuco, corto, na verdade, meu inconsciente está querendo dizer, tem um conflito aí, interno seu. Qual é essa emoção está relacionada à família, nesse exemplo. Tá. Então, é muito assertivo. O meu método vem, como eu falei, eu pego com o RH, qual a principal incidência de doenças existentes aqui? Ali eu já traço um padrão. Então a maioria dos funcionários aqui tem crenças limitantes, tem emoções reprimidas em tal ponto, em tal área da vida. E aí eu entro com algo que foi o que mudou a minha vida também, que é esse trabalho físico do corpo, porque o nosso corpo é o que armazena nessas emoções reprimidas e inconscientes. E muitas pessoas... O corpo fala. Sim. E aí eu acompanho, como é o meu universo, muitos terapeutas, muitas pessoas que fazem terapia de fala há muito tempo e chegam num ponto de não tenho mais para onde ir. Por quê? Tem que trabalhar o corpo. Tenho que acessar essas emoções que eu já sei que existem no meu corpo para solucionar, porque emoção tem que ser expressado no ambiente seguro, terapêutico, e o corpo é quem permite essa expressão, que traz a cura, que traz a melhora de forma efetiva e sustentável. Então, é uma cura integrativa, porque eu integro sim com a medicina convencional, mas para tirar dessa dependência, para ser sustentável, para ser algo que a própria pessoa consegue trabalhar consigo mesma. A partir do momento que ela entender, continuar nesse exemplo, que esse dedo é família, quando ela machucar ele, ela já vai saber, peraí, deixa eu entender aqui, o que eu estou em conflito? Que emoção eu estou reprimindo em relação à minha família? Ela vai conseguir com ela mesma chegar num consenso, partindo do inconsciente, que é a raiz. Então fica sustentável, fica efetivo e fica, eu digo que dá liberdade. O meu ideal é dar liberdade às pessoas. Autoconhecimento é tudo, né? Exatamente. E o que faz a Cláudia Tamarindo acreditar que ela pode ser essa solução para melhorar a qualidade de vida dos funcionários? Agora chegou a melhor parte. Vamos lá, Cláudia, brilha. É uma responsabilidade.
Mas eu não tenho nenhuma modéstia em dizer que sim, pela minha vida, pela minha história, porque eu vou abrir uma informação aqui, eu acho que nem no livro eu trago. Eu comecei como funcionária pública na área de limpeza, ajudante geral. Quando eu exonerei, eu trabalhava num cargo comissionado, num cargo de liderança de um departamento, né, da prefeitura em parceria com o Estado. Então, eu trilhei esse caminho de crescimento mesmo dentro do setor público, a partir dessa perspectiva de melhora, a partir desse aumento de qualidade de vida, através da minha visão que melhorou. E não só a minha visão, toda a minha saúde, meus relacionamentos, aí começou a prosperar. Então, toda a minha vida se organizou a partir do momento que eu alcancei esse conhecimento e que eu pratiquei. Porque hoje em dia tem muita informação, muita gente sabe tudo. Mas o inconsciente trava a prática, porque se pratica dá resultado. E aí, como você disse, tem crenças que me afastam do resultado, porque o resultado muda a minha vida. Então eu vou lá atrás, por que não pratica? Então não é teórico, é um método que funciona e que é importante a empresa se abrir, porque ele não é teórico, eu não vou ficar lá num blá blá blá, com mais do mesmo, com mais fala para os funcionários e aí não engaja ninguém. Não, é prático, é na vida, qual comportamento você tem? Sim, e mudar sozinho é difícil, é muito, praticamente... Não vou falar que não dá, mas é muito, muito difícil. Então, a gente sempre precisa de ajuda. Eu tive experiência própria com isso, né? Por fazer já algumas terapias. E aí eu entendi, porque às vezes a pessoa não entende isso. Ela pensa que ela vai fazer algum tipo de terapia, tratamento, né? Com algum especialista. E ela vai estar ali só desabafando, né? E na verdade não é. Para você mudar comportamento, você precisa de uma ajuda profissional. Alguém que vai ajudar você a perceber que você tem umas crenças ali que você está no piloto automático. A gente não percebe. A gente faz a mesma coisa todos os dias, por isso que a gente tem os mesmos resultados. É ação, reação. Exatamente. E o que atrapalha essa mudança prática? Porque, principalmente agora, a gente está numa época que as pessoas vão fazer promessas, vão se engajar, elas vão mesmo determinar uma mudança. E elas querem, e elas têm informação para isso, mas de repente já aconteceu aquilo que ela disse que nunca mais ia fazer. Já falou que ela não... Por quê? 95% da nossa vida é inconsciente. E aí o que a gente aprende fica na consciência, que é 5%. Então a gente precisa desse olhar profundo, desse olhar além. É muito importante todas as informações, porque eu falo, não dá para ir para o inconsciente se a consciência não está desejosa, se a consciência não tem esse saber que dá para mudar. Mas a consciência é bem fraquinha para mudanças efetivas. Claro. Sim, que precisamos de ajuda. Graças a Deus temos profissionais como você que estão aí para nos ajudar. A gente só precisa se abrir, né? As pessoas precisam estar abertas a essas mudanças. Exatamente. Aceitar que precisa mudar. Eu tive muita ajuda profissional sempre. Tudo que eu fui fazer, eu busquei mentor, eu busquei sempre. Acho que esse é um segredo para minha vida. Em tão pouco tempo, as coisas aconteceram. Eu nunca fiquei assim, não vou pagar para isso, eu não vou... Não, alguém sabe mais que alguém já fez isso. Sim. Vai me ensinar. Vamos aprender com os erros dos outros, isso, é melhor. Isso, que é o meu método. Como eu apliquei na minha vida, teve coisas que eu estava fazendo e que eu via que não estavam dando resultado. Mas eu perdi esse tempo com isso. E a pessoa, a empresa, não precisa perder. Já tem um caminho, claro que é personalizado, cada pessoa tem ali os seus percalços individuais, mas eu já tenho ferramentas assim, para isso, para aquilo, para cada paradinha dessas, né, que acontece quando a pessoa empaca, a gente tem ferramentas para ir já nesse nível inconsciente, nesse nível mais profundo. E esse ano eu fiz uma viagem para o Egito, porque eu trabalho em medicina egípcia. Que delícia! Foi. Desculpa, foi maravilhoso. Por quê? Eu sou profunda, eu não consigo ficar muito ali. Eu conheço uma coisa, eu só sossegue quando eu sei de verdade. E aí eu sabia a teoria, experiencio os resultados da minha vida, mas eu queria sentir isso, de onde veio tão longe, por que de tão longe? E estar lá e estar acessível nessa energia do lugar, vendo de onde veio esse saber que a minha mestre trouxe para o Brasil, faz com que eu tenha muito mais segurança de que é sim efetivo, dá resultados, basta estar aberto, desejoso mesmo de mudar a prática. E trazer esse corpo pro jogo também.
Acho que a minha dica, que é algo que eu implanto na minha vida, é sempre pensar nos resultados que vocês estão tendo, né? Como que tá o resultado na sua vida? Você tá feliz, né? Tá satisfeito? Não, eu gostaria de algo diferente. Se algo não está do jeito que você gostaria, que tem algo que você não sabe e só um profissional para te ajudar a descobrir. Eu quero aproveitar agora e falar da virada de chave, né? Falo que meu nome não é Roberta Chaves à toa. Eu adoro as viradinhas de chaves que a gente tem em cada uma das histórias nos nossos livros em coautoria. As histórias são únicas, incríveis. Cada capítulo daria um livro, na verdade, né, gente? Se você parar para refletir, você sabe que a sua história daria um livro. É só começar a pôr no papel que vocês vão ver e pode inspirar muita gente. Sim. A Cláudia fala de uma viradinha de chave que ela teve quando ela leu um livro. Eu fiquei curiosa, quero saber que livro é esse, porque eu também tive uma virada de chave muito importante na minha vida com um livro que eu li. O livro que eu li era Os Hábitos dos Ricos. E era uma pesquisa que um contador fez com pobres e ricos, que eram clientes, a maioria clientes, porque ele era contador, e ele não entendia por que alguns clientes estavam sempre enriquecendo, ganhando cada vez mais dinheiro, e outros estavam cada vez mais endividados, indo à falência. E aí ele criou várias perguntas de hábitos do dia a dia. E para surpresa dele, no final dessa pesquisa, a maioria, tipo 80, 90% dos ricos tinham os mesmos hábitos e 80, 90% dos pobres também, ou menos sucedidos, tinham os mesmos hábitos. E aí ele fez um livro sobre isso, né? Muito legal. Ele lança um desafio onde você, que eu até compartilho com algumas pessoas aí de um livro também que eu lancei, até tenho contato com esse autor, ele é americano. Uau. Tenho contato com ele, lancei um dos jogos da editora Bock com base nesse estudo dele, pedi permissão para ele, muito legal. Compartilho porque ele fala de um desafio de 30 dias, onde você coloca em prática os 10 principais hábitos e aparecem mudanças na sua vida. E eu fiz, gente, não é difícil. Uau. Fácil também não é, mas são hábitos assim, exercícios 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. É impossível? Não é. Acho que a parte mais difícil de todos os 10 hábitos é não reclamar, não julgar, não criticar. Acho que é a parte mais difícil, porque de repente você se pega fazendo uma reclamaçãozinha, né? Fazendo uma crítica, e aí você começar a policiar esse pensamento que acaba atraindo, né, algumas situações mais negativas, é mais difícil. Daí você começa de novo, né? Começa de novo, dia 1. Né? Reclamei, critiquei. Então, assim, não é impossível, mas consegui fazer por 30 dias, apareceram oportunidades maravilhosas na minha vida. E, nossa, então, assim, eu quero saber agora qual foi o livro que mudou a sua vida. Adorei saber. Não, esse livro é um dos poucos, eu acredito que eu não conheço dessa área. Poucos não, né? Tem muitos. O livro que eu me deparei, indicado para o economista, é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Gente, eu sou apaixonada por ele. Ai, que linda. Eu sou apaixonada, eu fiz resenha dele no meu canal no YouTube, que é Cláudia Tamarindo. Fiz um resumo, parte 1 e parte 2, de alguns métodos até que eu coloquei em prática dele, que é o que você falou, ler o livro e fazer. Mas é muito importante esse universo da leitura, porque expande a nossa mente, como eu disse, não dá para ir para o inconsciente se o consciente não tem algumas informações. E os livros nos permitem essa informação consciente, essa expansão de consciência para práticas acontecer. Porque quando você lê e você sabe que é uma pessoa real, como aqui, por exemplo, são todas mulheres brasileiras reais, comuns, que não tem nada de superpoder extraordinário. Tem decisão, tem continuidade, perseverança. E para mim esse livro, a prática, né? Porque quando eu li, ele traz métodos, ele traz visualizações, ele traz repetições. Preciso praticar. E aí essa prática fez com que no mesmo ano, eu vou falar assim, gente, não quero dar esperança pra ninguém porque eu não fiz só isso. No mesmo ano eu parei de usar lentes de contato. Uau! Porque eu era dependente. Eu li ele em março de 2019. Minha lente quebrou no mês de junho, se eu não me engano, a última que eu tinha comprado. E eu falei pro meu marido, eu vou ficar só com óculos. Porque como eu vou saber se tá dando certo o que eu tô praticando? Se eu comprar lente de novo, eu não vou saber. Uau. Se eu ficar só com óculos, que antes eu usava e me dava dor de cabeça, insônia, vários sintomas. Se eu ficar só com óculos e isso voltar a acontecer, aí não tem jeito. Aí eu vou ceder e vamos dar mais um tempo.
Aí no mesmo ano, nunca mais comprei leite. Que vitória, hein? E nem o colírio, que eu era dependente. E tudo isso ao autoconhecimento, a força de vontade, sim. Sim. E a pôr em prática tudo que você aprendeu. Sim. E foi a partir desse livro que eu entendi a saúde e o inconsciente, essa relação efetiva. Não tem, gente, não tem outra saída. Raiz, eu falo que assim, a gente imagina uma árvore, só pra gente finalizar e vocês terem algo mental para ficar aí ruminando. Imagina uma árvore e a gente olha e aqueles galhos dela vai para todos os lados. E a gente tem as áreas da nossa vida, finanças, saúde, é a mesma coisa dessa árvore. Você pega a árvore, você tem um tronco só, que desce, e lá embaixo ele tem raízes. Então, nós com essa árvore somos essas áreas da nossa vida, aqui em cima, espalhadas, parece que é um monte de coisas. Mas, em geral, o que é uma boa notícia, quando a gente vai fazer esse processo, a raiz é uma só. É uma raiz só. Então, a gente vê a medicina convencional, os métodos convencionais, eu falo, essa poda, que a gente quer importante, porque arrancar uma raiz com a árvore podada é muito mais fácil. Sim. Que é essa parte da consciência. Tá. E aí a gente chega lá, eu falo, gente, maravilhoso, é uma raiz só. Ela tem seus emaranhados, mas é uma raiz só. A gente chegou nela, tudo fica mais fácil. Então não tem que ter um processo para a saúde, um para o relacionamento, um para finanças. É uma raiz só. Claro que a gente vai dar atenção específica em algum momento para tudo. Mas sim, essa é uma boa notícia e uma boa analogia para você ter em mente sobre os seus problemas. Quando você se vê todo emaranhado, parecendo que a vida toda está bagunçada, lembra que é como essa árvore. Tem só uma raiz. E é ela que está sendo alimentada diariamente pelos hábitos automáticos, fazendo com que esses galhos cresçam. Positivo ou negativamente. É isso aí, Cláudia maravilhosa. Pessoal, busque ajuda, busque conhecimento, às vezes através de um livro. Leiam o capítulo da Cláudia. Uma leitura pode transformar a sua vida. Busque ajuda profissional. E se você é de uma empresa, contrate a Cláudia aí para os seus funcionários, que eu tenho certeza que os seus resultados serão muito maiores e vocês alcançarão juntos o objetivo maior, que é o objetivo da empresa, né? Para que todos cresçam. Cláudia, obrigada, querida. Quer deixar mais alguma mensagem final? Que eu estou à disposição. Agora está saindo meu site profissional, claudiatamarindo.com.br, mas é o mesmo nome nas redes sociais. E fico à disposição das empresas, das pessoas que se abram para encontrar essas raízes. Obrigada, meu amor. Adorei. Tema super pertinente. Para adquirir o livro, entre no site da Editora Bock, loja.editorabock.com.br e até o próximo Bockcast.